Você vai prestar o ENA este ano e não faz ideia de como começar a estudar a redação e nem faz ideia também do que vai cair. Faz o seguinte, se liga nesse vídeo de hoje. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E nessa aula a gente vai tratar da UEM 2021, do tema de redação que caiu nessa prova, até porque estudar no passado é muito importante também para você compreender o funcionamento dessa banca, as suas exigências e expectativas. Então acompanhe esse vídeo até o final. E antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre para todos vocês. Curta esse vídeo, compartilha bastante esse conteúdo para mostrar para o YouTube que nós somos realmente relevantes. Dessa forma você ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho e, claro, você ajuda também a gente a alimentar tantas bocas que nossas famílias têm. Além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino de notificações. Vai lembrar que tem vídeo toda semana. Isso pode te ajudar bastante na hora de estudar. Dito isso, agora sim a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente dito. E para nós estudarmos, eu trouxe para vocês o tema de redação da UEM 2021. Creio eu que é muito importante a gente estudar o passado, porque dessa forma a gente consegue compreender melhor as expectativas da banca, assim como as características da prova, o que é exigido normalmente na comanda e no comando de redação, assim como também o que de repente pode ser importante para você melhor desenvolver o gênero exigido. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura inicialmente da proposta de como apareceu o contexto de comando de produção. Editor, sobe para mim, por favor. Olha só como a proposta de redação UEM é estruturada. Veja comigo o contexto de comando de produção. Neste ano de 2022, o país irá novamente às urnas e sua escola organizou um seminário com a comunidade escolar para estimular a reflexão sobre a importância para a vida do cidadão brasileiro do ato de votar. Olha só que interessante esse contexto, você tem que meio que se inserir naquele meio como se fosse uma personagem, tudo bem? Sua professora de língua portuguesa solicita a elaboração de um artigo de opinião para ser publicado no jornal online da escola sobre a seguinte temática: a consciência ou a falta de consciência política do povo brasileiro para votar nas próximas eleições. Perceba uma coisa importante, existe todo um contexto de produção em que você tem que se inserir e imaginar. Veja que seu artigo vai ser publicado no jornal da escola, um jornal online. Então a linguagem, gente, não pode ser a mais complexa possível, não pode ser uma linguagem academicista, você tem que atender a demanda de um ensino médio, por exemplo, da escola, do debate que você fez dentro da estrutura dessa escola. Tudo bem? Aí, em cima disso, nós temos o tema de redação propriamente desse nosso artigo de opinião. E veja que a professora propôs a seguinte situação: a consciência ou a falta de consciência política. Então, existem duas visões sobre o brasileiro. Será que o brasileiro tem ou não tem consciência política em geral, tá? Claro que eu não estou falando de nichos específicos da sociedade. Com certeza uma parcela tem e a outra não, isso é fato, né? O Brasil é enorme, é plural, mas a gente propende a mais a ter ou a não ter essa consciência política. Então esse é o grande questionamento que ela traz para essa discussão, já que nós temos um cenário de proximidade das eleições. Perceba que a UEM também, aí uma outra característica, trabalha com temáticas muito consistentes e muito atuais que levam a reflexão na conjuntura mais contemporânea possível, beleza? Então por isso que você tem que ficar atento em relação às grandes ações, notícias que acontecem no seu cotidiano. Continuando a leitura, como aluno do ensino médio, considerando seus conhecimentos e os textos de apoio, você deve expor sua opinião em defesa de que o povo brasileiro está ou não preparado para votar. Veja, o povo brasileiro está preparado para votar ou não está, de acordo com a falta ou não de consciência política. Apresentar argumentos e contra-argumentos que comprovem sua opinião. Isso é muito importante. Argumentos e contra-argumentos que defendam, que consigam consolidar a sua opinião. Sua redação deve ter entre 15 e 22 linhas. Não deixe linhas em branco entre as partes do seu texto. Não assine seu texto também. O artigo de opinião normalmente é assinado, mas nesse caso você não pode assinar. E é interessante que a proposta traz garrafalmente, né, as letras não assine o seu texto, de maneira a destacar bastante essa máxima, essa exigência, porque se você fizer uma assinatura com o seu nome de verdade, por exemplo, você vai ter a sua redação anulada. Então tem que tomar muito cuidado, é realmente para não assinar.
Quando a UEM pede para assinar, ela traz normalmente um nome fictício. Aí sim você pode usar esse nome fictício. Mas claro que o que chama atenção são essas várias exigências que a proposta faz. Perceba que além de delimitar o tema, ele sugere que você consiga cumprir algumas demandas aí. E é muito importante você ter um olhar clínico para essas demandas estarem presentes na sua produção. Beleza? Então, diante desse tema, o que você precisava pensar antes de mais nada? Gente, se eu tenho um tema que possibilita uma posição possível de ser tomada, a primeira coisa que você tem que pensar estrategicamente antes da elaboração desse texto é qual posição que você vai assumir. Bom, você tinha duas posições. Você poderia falar que o brasileiro tem consciência política ou que não, o brasileiro não tem consciência política. Isso era importante para quê? Para delimitar a falta ou a ausência também na questão de abordar se o brasileiro tem consciência ou não tem consciência de voto. Mas vale salientar uma coisa também. Antes de você tomar qualquer partido, é importante fazer a leitura dos textos motivadores. Porque esses textos eles não estão lá para enfeitar apenas. Eles trazem informações extremamente pertinentes que você não pode recrutar na formação do seu texto, mas esses textos eles permitem uma espécie de norteamento, permitem saber qual é a expectativa da banca, se propende para um lado ou para o outro, enfim. Vamos fazer a leitura do primeiro texto. Olha só como ele começa com o título Brasileiro não sabe votar? Um questionamento. Alguém surpreso mesmo com o resultado das eleições? Desde a votação do impeachment, acho que ficou claro o tipo de gente que estamos acostumados a eleger para nos governar. Palhaço, príncipe, ex-ator pornô, PM, heroína... Nenhuma novidade. Perceba que somente pela essa contextualização, a gente já sabe que a pergunta feita no título, ela é clara. O brasileiro não sabe votar, né? O casting continua pior do que o do programa de calouros. Os deputados mais votados em São Paulo dariam uma boa temporada de A Fazenda, o reality mais trash da TV brasileira, como sugeriam as redes sociais. Mas é um tanto arrogante achar que o povo não sabe votar. Pelé já dizia isso nos anos 70, dando aquela forcinha para a ditadura que achava mesmo que o povo não precisava votar. Não ao nordestino que não sabe votar, não ao paulista ou ao catarinense ou ao paranaense. Não é que o brasileiro não saiba votar, o brasileiro vota como pode, com pouca cultura que tem, com a pobreza da educação, com a falta de informação, com desprezo pelo processo, vota com o fígado, como pirraça, como ameaça ou como vingança. Cara, esse arremate final do segundo parágrafo para mim é muito interessante. Por quê? O brasileiro realmente sabe votar? Não sabe. Mas ele vota como pode, de acordo com as ferramentas que ele tem disponível, de acordo com o conhecimento que ele tem disponível. Então, o que esse texto está falando? Que a gente não pode simplesmente reduzir a máxima brasileiro não sabe votar como regra. Tem que entender a profundidade dessa máxima. O brasileiro não sabe votar, mas por que ele não sabe votar? Por uma série de fatores. Isso já dá a entender o quê? Uma visão que a gente pode colocar na nossa argumentação. A gente pode até se posicionar falando o seguinte: o brasileiro não sabe votar. Mas por quê? Por conta desse cenário da falta de instrução, da falta de orientação, da falta de questionamentos ou capacidade reflexiva, porque o Estado muitas vezes não faz com que ele tenha esse tipo de conhecimento político. E aí, para finalizar esse texto, olha só, votar em Tiririca como forma de protesto uma vez é parte do jogo. Eleger um palhaço desinteressado pelo cargo que já ocupou como deputado para o terceiro mandato é o quê? O problema não é ser palhaço ou ator pornô. A questão é o oportunismo de se enfiar na vida pública por vaidade ou por interesses que não sejam os da população. Veja que aqui ele está criticando o político que interesseiro se engaja nesse cenário para ter benefícios próprios e não pensando na coletividade. O que a gente viu no último pleito, por exemplo, foi muita gente se valendo do quê? Das redes sociais para divulgar a sua posição e se eleger com a força das redes sociais. E hoje a gente vê que o cara não está fazendo nada, né? Continua sendo youtuber, continua sendo influenciador digital, mas não faz nada para política. Continuando, é não entender lufas da legislação de direitos da democracia. Ainda assim é o que o povo quer. O povo não sabe votar porque alguns de nós não consideram legítimas as escolhas da maioria. Quem somos nós na fila do pão? A legitimidade dos resultados, por piores que sejam, vem das urnas. E por mais que tenham falhas, a democracia é mesmo uma delícia. O melhor e o único caminho. Veja que, apesar dos pesares, a autora diz que a democracia, esse tipo de eleição é legítima e é o que nós temos de melhor. Perceba que ela tem uma percepção clara de que realmente o brasileiro não sabe votar.
mas ela justifica as razões para que isso aconteça. Parece que é uma perpetuação do quê? Dessa famosa política romana do pão e circo, né? Agora sobe para mim, editor, o texto número 2. O povo sabe votar? Olha o título que é interessante também, que dialoga com o anterior. Interessante observar os resultados das eleições. Algumas figuras conseguiram se eleger, é assombroso. É claro que é assombroso para mim, porque para uma boa parte das pessoas foi sensacional. Veja o ponto de vista. E é aí o ponto mais curioso da democracia. Ela é burra e não funciona. Então veja, a democracia é burra e não funciona. Olha a visão que ele está tendo, né? Nós, população, não estamos preparados para eleger alguém. Eu não acho que tenho preparo suficiente para decidir quem deveria presidir uma nação, por exemplo. Pouquíssimos, são aqueles que podem falar sobre os candidatos com propriedade e conseguem fazer uma análise do momento político de agora e do futuro. Claro que eu votei pensando num país melhor, não pior, mas eu não faço a menor ideia se eu fiz direito. Pouquíssimas pessoas fizeram isso. Pense bem, você estudou de verdade os candidatos? Então, olha o questionamento que ele nos traz, o Fábio Porchat, inclusive esse texto daquele humorista. Será que nós temos realmente a consciência do voto? Enfim. Mais uma vez digo, a democracia é o que temos de melhor, ou de menos pior, ele ressalta. Mas a cada eleição eu percebo que precisamos urgentemente repensar tudo. A maioria decidir é o certo, mas lembrem que a maioria, na Alemanha, apoia o nazismo. Também não estou aqui fazendo apologia ao parlamentarismo, à monarquia, muito menos à ditadura. Só observe que o povo, e eu faço parte dele, não é bem informado, não tem boa educação e pelo número de abstenções também não está muito interessado em política, ou pelo menos está desestimulado com ela. Aí esse povo é que decide quem vai governar? Tenho dúvidas. Veja, ele deixa claro que ele tem uma grande dúvida, uma grande interrogação de que o povo não sabe votar. Na verdade, ele propende muito a mais a achar que não sabe votar do que tem algum tipo de conhecimento prático para isso. Agora o texto 3. Vamos ver o que o texto 3 nos dá de informação pertinente. Bora lá. O que é voto consciente, ele pergunta. Um textinho bem curtinho, tá? Que está no site da Politize, muito conhecido, inclusive, por trazer informações e críticas políticas, né? A princípio, quando se fala em voto consciente, faz-se referência à importância de um voto tomado a partir de informações adequadas, que apontem ao eleitor que o votado é quem está mais apto de atender às demandas da população. Pelo menos isso é um conceito de voto consciente. Conhecer o candidato, as suas propostas, para saber se ele realmente está em sintonia com o que eu penso, com o que a população quer, com aquilo que é melhor para uma categoria social, enfim. Além disso, o eleitor deve pensar na coletividade e ser capaz de escolher o candidato mais apto a gerir o patrimônio e interesse público. Essa avaliação deve ser racional e não passional. Isso é um voto consciente. O que o brasileiro normalmente faz? Parece que não vota com a cabeça, vota com o coração, com o fígado, com o estômago, mas não com a razão. Bom, gente, fazendo a leitura desses textos, o que a gente tem? A gente tem um texto 3 que parece manter uma certa neutralidade, nos trazer informações pertinentes sobre o conceito de voto consciente, que é o voto racional. E esse texto número 3, apesar de apenas informativo e nos trazer uma conceituação, já nos apresenta uma situação de tendenciosa propensão a achar que o brasileiro não vota de maneira consciente. Ou seja, o brasileiro ele não tem o quê? Um conhecimento político. E aí se a gente for pensar o texto número 1, que dá uma profundidade a respeito da temática da discussão, que o brasileiro não sabe votar, mas traz justificativas para que isso aconteça, a gente também tem a percepção de que, de fato, o brasileiro realmente não tem consciência política. E isso, com certeza, é reforçado pela opinião do Fábio Porchat, desse humorista que fala que também tem dúvidas em relação à própria condição da sua consciência em relação ao voto. Veja, textos que são tendenciosos a você se posicionar de acordo com a ideia de que o brasileiro não tem consciência política. Então, se a gente for pensar friamente, é o que a banca quer, são as expectativas dela. Ah, professor, se eu me posicionar de maneira diferente, tudo bem, gente. Até porque o manual do candidato deixa claro que a sua posição ideológica, política, não deve influir diretamente na avaliação da sua redação. Consequentemente, todo tipo de posição é aceito desde que não fira, claro, os direitos humanos. Mas, se você quiser tirar uma nota alta mesmo, tenta fazer uma leitura muito efetiva, assertiva e correta, coerente dos textos motivadores que propendem a gente a ter uma certa posição. Então, diante disso, eu trouxe para vocês um modelo de redação
baseado no quê? Numa argumentação que vai defender, nesse artigo de opinião, a visão de que o brasileiro não tem consciência política. E olha só o que eu pensei. Editor, sobe para mim, por favor. Eu pensei em fazer esse projetinho de texto aqui, em que a minha tese vai ser pautada no fato de o brasileiro não ter consciência política, e eu vou trazer para vocês 2 parágrafos argumentativos. E nesses 2 parágrafos argumentativos, eu vou inserir argumentos distintos, claro, para tentar provar o meu posicionamento. E nesse processo de construção desse artigo de opinião, eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em usar um primeiro desenvolvimento para falar justamente das figuras midiáticas incompetentes que assumem cargos, provando mais do que nunca que o brasileiro não sabe votar. E um segundo argumento que diz o seguinte, que isso não é culpa dos brasileiros. De fato, o brasileiro não sabe votar, mas isso não é culpa dos brasileiros. Por que não é culpa dos brasileiros? Porque muitas vezes a gente se depara com uma situação em que esses brasileiros eles não têm a mínima consciência política pela falta de oportunização de uma educação de qualidade. Então veja que são 2 argumentos bem consistentes que eu quero trazer para a discussão aqui. Vamos lá então ver um modelo de redação em cima desses 2 argumentos que eu meio que organizei aqui num projeto de texto? Lembrando que antes de ir para o nosso modelo mesmo, olha só esse slide aqui que explana toda a estrutura textual, beleza? Veja que esse slide ele está mostrando o quê? A divisão de parágrafos, então pense em fazer um artigo de opinião com 4 parágrafos. Professor, eu posso fazer com 5? Você pode, mas eu acho que não existem linhas suficientes para isso. Professor, com 3, você pode? Pode também, dependendo do tamanho e a proporção que você quer dar ao seu texto. Mas lembra, como é um artigo de opinião, é um gênero que tende a ser muito parecido com a dissertação, né, convencional, e você tem que, claro, ter uma posição em cima dessa posição, uma vez afirmada, você tem que construir argumentos que defendam essa ideia. Se você fizer uma defesa de uma posição a partir de um único parágrafo de desenvolvimento, certamente que vai ficar bem raso, né? Bem inconsistente. Então a minha sugestão é pelo menos usar 4. Que nem a estrutura tradicional da dissertação. 1 para introdução, 2 para o processo argumentativo e 1 para fechamento do texto e nossa conclusão. Visto isso, agora sim a gente pode ir para o nosso modelo de redação. Mas, antes de mais nada, quero convidar vocês, não só para conhecer a nossa plataforma de correção de redação, cujo link está na descrição desse vídeo, mas para você seguir a gente nas redes sociais. Vai lembrar que a gente está no Facebook, no Instagram, assim como no Telegram, assim como no WhatsApp e também, claro, a gente está no TikTok divulgando conteúdo de qualidade praticamente de maneira diária. Então você está perdendo tempo se não segue a gente ainda. Vai lá, segue a gente, procura pela Corrige-me, que certamente você vai ter conteúdo de qualidade todo dia aí, viu? Dito isso, vamos lá para o nosso modelo. Editor, sobe para mim o primeiro parágrafo, que é a introdução. Nesse caso, eu optei por colocar um título bem bacaninha lá. O brasileiro não sabe votar. Tudo bem que não foi nem um pouco criativo, mas lembra uma coisa, tá? O título no artigo de opinião, ele deve de pronto, de imediato, manifestar sua opinião sobre a posição do assunto, ok? Então, eu deixei claro. Eu sei o conteúdo pelo título e eu sei a posição que eu vou assumir também. Olha só, isso é importante ter no título de um artigo de opinião. Agora sim, vamos para a leitura da nossa introdução, mas um adendo, lembrando que essa proposta eu escrevi, eu produzi esse modelinho em 2023 com um delayzinho de alguns meses em relação à execução dessa prova que foi de 2021, beleza? Ou seja, a eleição já passou, né? Então eu trouxe um artigo que já mostra a eleição de 2022, beleza? Fiz essa adequaçãozinha para atualizar o conteúdo. O pleito de 2022 trouxe algumas figuras carismáticas, embora incompetentes para compor o Congresso Nacional, e mais uma vez assistimos a uma clara constatação. Definitivamente o brasileiro não sabe votar. Veja o que eu fiz? Eu já deixo claro no primeiro período da minha introdução à minha tese. Eu posso fazer isso no artigo de opinião, diferentemente do que acontece na dissertação, porque o artigo de opinião ele tem uma maior versatilidade. Eu posso conduzir a construção desse texto a partir de uma estrutura que não é tão formal quanto é a dissertação argumentativa, aquela dissertação tradicional e escolar, beleza? Vou fazer uma leitura novamente. O pleito de 2022 trouxe algumas figuras carismáticas, embora incompetentes. Percebeu que eu marquei incompetente em azul, assim como outras também expressões em azul? Por que eu marquei essas expressões? Gente, é um artigo de opinião. Todo artigo de opinião tem que trazer traços de o que? Julgamento de primeira pessoa, daquilo que eu acho, grau de subjetividade, a minha opinião, tá? Então, incompetentes
é uma qualificação que eu dou, ok? Para compor o Congresso Nacional e mais uma vez nós assistimos primeira pessoa do plural, também existe uma intervenção de uma primeira pessoa aí, há uma clara constatação, definitivamente o brasileiro não sabe votar, é minha tese. Isso me faz crer, veja o me, indicando a primeira pessoa, que é um problema da falta de consciência política, que é nitidamente visível por suas escolhas, às vezes esdrúxulas, mas também muito compreensível por conta da falta de uma educação que permite ter uma maior consciência crítica. Perceba, eu deixei claro também, e eu demarquei com 1 e 2, o que eu pretendo desenvolver nos meus argumentos. Então, no primeiro parágrafo argumentativo, eu pretendo falar dessas escolhas esdrúxulas que provam mais do que cabalmente que o brasileiro não sabe votar. E essa ideia vai contra um argumento, melhor dizendo, de que o Brasil sabe votar. Lembra que na proposta disse o seguinte, traga contra-argumentos? Esse meu primeiro parágrafo de desenvolvimento é um grande contra-argumento para a ideia de que o Brasil sabe votar. Eu vou provar por esse primeiro parágrafo argumentativo, na seleção de pessoas esdrúxulas ao Congresso, como o brasileiro realmente não sabe votar. Beleza? E no segundo parágrafo de desenvolvimento, olha o que eu coloquei, eu vou falar sobre a questão da falta de educação, que corrobora com a questão da falta de consciência política e a incapacidade de votar. Agora que a gente viu a introdução bem bacaninha e bem formulada, vamos para o desenvolvimento 1. Editor, sobe para mim. Olha só então o primeiro período que está em vermelho, tá? Eu demarquei em vermelho, por quê? Porque aí eu quero caracterizar muito bem o nosso tópico frasal, tá? Eu acho legal ter um tópico frasal no artigo, por mais que alguns professores falam que não precisa, eu gosto porque o tópico frasal ele ajuda a delimitar o conteúdo deste parágrafo. Faz com que a gente não fuja desse assunto. Então é bom para a gente, bom para o corretor e mostra também para o corretor que você teve todo um apuro técnico, beleza? Vamos lá então para a leitura do nosso tópico frasal. É visível que a falta de uma faculdade mais crítica dos brasileiros acaba por gerar um grave problema também à nossa democracia. Perceba que o termo faculdade aí está sendo utilizado com o sentido de capacidade, beleza? Na última eleição, muito além do cargo do Alto Executivo, foram colocados em disputas vagas para o Senado, para a Câmara Federal e Estadual. Ou seja, posições políticas do poder legislativo que são fundamentais para a gestão dos interesses da população, com funções que exigem um exímio conhecimento na área, além de uma preocupação com o coletivo. Perceba que eu estou retomando informações que a gente acabou vendo polvilhado nos textos motivadores. Vamos lá, continuando. Mas, infelizmente, o que vimos é um espetáculo de aberrações, como a vitória de figuras torpes, que não são capazes de gerir a coisa pública, levando a um comprometimento da democracia representativa, já que eles muitas vezes buscam suprir apenas interesses particulares. Perceba o que eu estou argumentando e colocando aqui muito fortemente, por um senso, inclusive, de subjetividade, de percepção, que é minha, por meio dos termos em azul, que emitem julgamentos, opiniões e percepções individuais, que tem que ter, lembra, no artigo de opinião. Olha só, eu estou falando que o brasileiro não sabe votar e prova disso, para quem pensa o contrário, é o fato de que a gente teve muitas figuras carismáticas, porém aberrações do sistema jurídico, do sistema eleitoral, perdão, que conseguiram se eleger. Pessoas essas que não têm a mínima capacidade de gerir a coisa pública, gente. Então é um negócio muito louco no Brasil, né? Até mesmo os candidatos são muito estranhos, diferentes, caricatos, que conseguem se eleger. Tá aí o Tiririca para provar que isso realmente acontece, beleza? Agora vamos para o desenvolvimento 2 para verificar como ficou a nossa argumentação em geral. Tópico frasal primeiro em vermelho, vamos lá. Porém, cabe deixar claro que é equivocada a ideia de que a culpa é a do brasileiro ignorante. Veja, a culpa não é do brasileiro necessariamente. Eu quero deixar claro que minha opinião não é preconceituosa, entendeu? Julgar o brasileiro como incompetente na incapacidade de votar. A culpa não pode ser simplesmente depositada sobre ele de maneira muito superficial, né? Jogar a culpa em alguém. Essa visão superficial apenas joga uma cortina de fumaça para evitar a real discussão e causa do problema, a qual está associada à falta de conhecimento e perpetuada por um Estado pouco eficiente em propiciar a educação de qualidade. É nítido que o poder público encampou um projeto malicioso e até perverso de não propiciar uma formação crítica nas escolas, fazendo com que essa lacuna refletisse diretamente na perda de interesses da população pela política. Ou seja, o Estado não investe em educação e essa máxima, vocês sabem, é bem antiga mesmo, né? O Estado não investe em educação, sucateia a educação, não forma pessoas críticas e essas pessoas acríticas
apolíticas, sem interesse nenhum pela participação efetiva na democracia, acaba elegendo figuras torpes. Certamente que isso acaba por colaborar com a situação precária que vivenciamos na cúpula das elites políticas, com diversos escândalos de corrupção. Isso acaba gerando também corrupção. Olha só então a nossa argumentação. A partir disso tudo que a gente viu no nosso processo argumentativo, que o brasileiro realmente não sabe votar. Ele não sabe votar e prova disso, e quem pensa contrário vai ver no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, o brasileiro elege figuras um tanto quanto esdrúxulas, estranhas, incapazes. E outro argumento que eu trago para vocês, que o brasileiro não sabe votar porque ele não tem cultura, não é informado sobre isso, não recebe uma educação de qualidade, crítica e reflexiva. Veja o que a gente vai fazer na conclusão agora, que é retomar todas essas ideias. Na minha conclusão, olha o que eu tenho. Assim sendo, creio, olha, retomando a primeira pessoa novamente, que a visão de que o brasileiro não tem consciência política é verdadeira. No entanto, vale sempre ressaltar que o grande responsável pela manutenção da ignorância é o próprio Estado. Logo, estamos condenados a assistir apáticos à ascensão de figuras tão vis como Gabriel Monteiro e Arthur Duval. Que lastimável. Pô, professor, mas pode colocar no finalzinho ali o lastimável? Sim, gente, porque isso dá uma carga pessoal, subjetiva. Lembra que é um artigo de opinião e não é uma dissertação convencional e precisa obrigatoriamente ter uma carga afetiva, subjetiva, pessoal, mas sem exageros. Gente lindo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Nossa aula ficou um pouco longa aqui, mas é muito instrutiva para orientar vocês a partir da análise do modelo de texto do artigo de opinião do que a UEM espera de vocês. Quero desejar a vocês bons estudos e até a próxima aula. Valeu!